tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Fala, incógnitos seres, sejam bem-vindos a mais um Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnitos, eu e Leonardo Barão. E aí, Léo, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Tá criando muito as IAs da vida aí? Ah, com certeza, eu tô usando as IAs aqui para poder roubar milhões, brincadeira, não. Eu tô usando as IAs para poder me aprimorar aqui, escrever meus projetinhos, que alguns já sabem o que eu tô fazendo. Tá me ajudando, são ótimas ferramentas. Você sabe que é assim, hoje o mundo tá meio estranho, né? Você tem bebê reborn, você tem, que mais de coisa esquisita que tem aí? Você tem TikToker na vida aí que não faz nada e o pessoal fica endeusando. É um mundo meio doido. Você tem influencer que você acha que a influencer é a coisa mais importante do mundo. Pois é isso daí. Porque assim, hoje a tecnologia está permitindo que todos possam ter acessibilidade a divulgar o seu trabalho, a ter um espaço para sua voz, assim como nós também temos aqui no YouTube, o nosso canal Mundo Incógnitos, porque, Léo, quer queira ou quer não, o nosso canal sempre se propôs a ser propositivo. Propôs ser propositivo é meio doído de se escutar, mas o conceito, a ideia é essa, por isso que se chama Mundo Incógnitos. Léo, porque eu não sei se você chegou a ver, como a gente está falando aqui, pessoal, sobre essa questão de ter espaço que todo mundo pode utilizar, né? Um espaço democrático, né? Que todo mundo pode ter as suas ferramentas para criar seus trabalhos e tudo mais. Por que a gente está falando isso? Recentemente, semanas atrás, o Google deu uma atualização na sua inteligência artificial, que é o VO, como é que é? VO, né? Acho que é VO, se não me engano. Isso, o VO3, que é do Google, a IA, cara, e é um negócio fantástico. O pessoal tá criando umas imagens, uns vídeos que, eu te mandei alguns, né? Eu vou ver se eu vou colocar aqui para o pessoal tá acompanhando aqui conosco algumas imagens, alguns vídeos que tem pela internet. Que, cara, se ninguém fala, passa por desapercebido, você acha que é real, velho? Caraca, pessoal! Mais um dia nesse meu Rio de Janeiro. A água tá quentinha. Vem se refrescar com a gente. Gente, tá nevando muito no Rio. Menos 15 graus. Olha o Cristo. Boa tarde, faraônicas. Anubis e eu estamos aqui descansando após o almoço. Galera, tô construindo a arca aqui e os vizinhos tá tudo me zoando e tal. Quando começar a cair o toró, aí vamos ver. Mas bora lá. Gente, atrasamos um pouco o serviço, mas tá pronto o nosso barcão. E os bichos já estão vindo tudo. Rapaz, vai estar um fedor lascado lá dentro. Nossa, tá um tédio aqui, hein, galera? Zero sinal de internet. Eu já até li a Bíblia inteira. Ainda só tem Gênesis mesmo, então foi fácil. Galera, parece que a chuva tá parando. Rapaz, achei que não fosse parar nunca. Famosa terra da garoa, né? Nossa, cheiro ruim, gente. O cavalo cagou ali. Meu 5G tá sem sinal, galera, então o vídeo vai sair meio atrasado. Choveu muito. Mas é isso. Comenta o que achou e deixa o like aí. Deixa eu botar as roupas pra secar. Aqui vai entrar o conceito que nos trouxe aqui, né, Léo, para poder falar sobre isso, que é exatamente o que essas ferramentas vai permitir que você aí, que eu, Léo, qualquer um em casa possa fazer, que é IA Pictures, seja seu próprio streaming. Cara, que doideira, quer dizer, o cara ele pode usar todas as ferramentas que usa, edição de vídeo, de som, criação, quer dizer, primeiro, o cara tem que saber ser um bom programador, porque ele vai ter que criar os prompts, ele vai ter que criar uma base. Ele não vai poder copiar nada de ninguém, ele vai poder fazer o universo próprio, ele vai poder criar personagens, digamos assim, ele não vai poder usar a figura de certos atores, pessoas, tal, mas ele vai poder criar isso do nada, quer dizer, isso vai evoluir de tal maneira que o cara pode começar a distribuir, criar episódios, o cara pode escrever, que nem você tá fazendo lá o seu trabalho
criar um livro, você pode criar seus personagens, renderizar tudo isso e você distribuir um seriado, cara. Um filme, uma minissérie, o que quer que seja. Mas e de casa. E aí você pode criar um mas- streaming, você pode cobrar por isso e você não vai estar usando nada. E isso daí, eu vejo, assim, extrapolando, isso vai ser o próximo passo que vai quebrar o cinema. Os caras só tá fazendo merda. sim. Mas aí vem alguns pontos, que é o seguinte. Primeiramente, se você vai fazer... Vou pegar o meu caso. Eu tô usando a propriedade intelectual de alguém. No caso, estou usando a propriedade intelectual de Star Trek. Só que o que acontece? Segundo, se tiver algum advogado aqui que entenda, cadê o Fernando que a gente precisa dele? Existe a lei, por exemplo, no Brasil, que existe a lei do Código de Direitos Autorais, né? Que é a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula isso, certo? Se você está fazendo, por exemplo, para uso e benefício seu e seus amigos e não tá cobrando nada, não tá usando a marca assim, tipo, eu vou cobrar, ganhar dinheiro com isso, cara, é o futuro. Agora, se você quer ganhar dinheiro isso, aí você tem que buscar um licenciamento. O que eu acho, a gente, nessa discussão que a gente tava falando até mesmo um pouco na live que a gente fez sobre as produções de Star Trek, é que na verdade, as marcas, elas... Não existe franquia. A gente tem um monopólio. A gente não pode usar. É a mesma coisa que eu comprar, por exemplo, uma barra... Vamos supor, uma barra de chocolate, e eu não posso usar esse chocolate para outra forma. Eu tenho que usar o chocolate do jeito que ele precisa fazer. Então, o que talvez, para evitar que os estúdios quebrem, né, é apenas licenciamento. George Lucas ganhou muito mais dinheiro com isso, com licenciamento. Então, o que acontece? Se eles fizerem isso, talvez as produções aumentem e tenha para produções nichadas cada uma das suas coisas. Então, por exemplo, se você quiser um filme de, sei lá, como a gente falou, do Capitão Kirk, numa aventura que a gente nunca viu, a gente vai poder fazer, só fazer uso da marca. Parte do princípio que vai ganhar dinheiro. Caso contrário, você não pode usar isso. Vai ter que ser uso-benefício. O que também pode ser uma coisa que aconteça. Ou faça como, por exemplo, teve uma época que o Netflix estava fazendo o quê? Ele estava, quando estava começando esses streamings para outros lugares, ele estava apostando nas suas próprias histórias. Veio muita coisa ruim, mas também teve algumas coisas boas, como Stranger Things, como House of Cards, né? Não sei se faz sentido. Não, faz todo sentido. Porque a gente estava conversando sobre isso, porque assim, a gente pensou, cara, tá muito avançado isso. E aí, nesse papo que a gente estava fazendo, naquela cãibra do cérebro, né, Léo? Que a gente estava pensando assim, poxa, vamos tentar extrapolar onde isso pode chegar. E aí nós fomos, obviamente, utilizar as inteligências artificiais para nos auxiliar a responder essa cãibra no cérebro. E nós perguntamos assim, extrapolando as possibilidades, poderiam as pessoas criarem seus próprios filmes em casa e distribuir em um próprio streaming? Então aqui, as próprias IAs nos disseram sim, é uma possibilidade cada vez mais real. E o Google Veo, especialmente com os vídeos impressionantes mostrados em maio de 2000, já em 24, né, com o Google anterior, é um passo enorme nessa direção. Então, ele faz assim um cenário possível de você criar filmes em casa e distribuir em um streaming próprio. Então, por exemplo, a pessoa vai se utilizar de ferramentas como, por exemplo, o próprio Google Veo, o OpenAI, Sora, Runway, modelos de voz, dublagem com IA, como Eleven Labs, ou modelos de clonagem de voz, modelos de roteiro com edição de IA, o próprio ChatGPT pode usar isso, DeepSeek, né? Ferramentas de produção musical como o Suno e tal. Então, uma pessoa, uma equipe pequena, ela pode escrever um roteiro completo, ela pode criar cenas de filmes em alta qualidade, adicionar vozes, trilha sonora, lançar um filme em uma plataforma própria, como um site pessoal, porque daí ele não precisa botar no YouTube e o YouTube vai derrubar, ele pode botar um canal dele, né, usando uma plataforma que nem para hospedar, né, tipo um Vimeo,
ou criar um próprio site, YouTube, e canais e até aplicativos próprios de serviço, né? Então, o que isso tudo representa? Isso representa, Léo, uma descentralização do cinema. Não fala assim democratização? Então, mas aí vem um ponto que até que valeria uma câmera específica de que realmente nós vivemos uma democracia? Interrogação. Porque muitas vezes as pessoas acham, não é democracia, porque vamos ser sinceros, até então a gente vive preso, independente de um estúdio, de um produtor, de um diretor, de um investidor. Então, às vezes a gente não, porque não se lança aquele filme e tal, porque o cara não quer fazer, ou porque o estúdio não vê. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo de Star Trek. Sim, porque a gente vai falar de Star Trek ad infinito. Todo mundo, todos os fãs, depois da terceira temporada de Picard, estavam clamando por Star Trek Legacy, certo? Sim, a continuidade ali normal. Exatamente. O que aconteceu? Nós fomos ouvidos? Não, fomos apresentados por uma coisa que foi... Que ninguém pediu, que é a Academia da Frota. É. Exatamente. Então, o que acontece? Eu quero ver... Porque com isso a gente não conseguiria fazer. De repente é um caminho. Ou, recentemente, eu até mandei pro Luiz Navarro um vídeo que fizeram como se fosse uma abertura de Star Trek série clássica, feito como se fosse com certeza por IA, como se fosse uma produção de um anime japonês. E ficou muito legal. Então, pode ser que, de repente, as produções... eu quero ver uma série e tal, então eu vou produzir uma série que acontece, eu vou produzir o Legacy. Que pelo menos pra mim eu vou ter o Legacy. Eu vou produzir uma que acontece na Era Perdida. E assim em outras franquias. Porque se a gente ficar dependente da necessidade de um estúdio, nunca a gente vai ter. Não, eu até entendo, mas assim também. Como a internet, ela trouxe acessibilidade para todo mundo, para qualquer um que quiser abrir um canal, quiser fazer qualquer coisa, também tem um monte de porcaria, cara. Isso aí... Nós não somos porcaria, já deixar claro. Não, sim, mas o que eu quero dizer assim, que nem, por exemplo, para quem realmente é um cara que, sabe, um entusiasta em qualquer área da arte, o cara vai poder ir lá e criar, no caso aqui que a gente está falando, filme, seriado, desenho... Não estamos entrando na série de jogos, mas estou falando nesse quesito em específico. Porque assim, pensa só, a pessoa ela pode criar filmes personalizados e interativos. Você imagina só, filme sob demanda. Filme, por exemplo, o cara vai fazer para nicho específico, Star Wars, qualquer outra coisa, ou até sob encomenda. Os fãs que eles falaram, os fãs estão pedindo o seriado Legacy. O cara não quer fazer? Se a empresa, os grandes estúdios derem autorização, o cara faz. Não vai ser o caso, porque eles vão estar perdendo dinheiro, eles vão querer fazer, mas do jeito deles. Por exemplo, também isso acaba criando uma concorrência criativa. Né? Então, por exemplo, estúdios independentes ou criadores de conteúdo solo, eles poderão competir em qualidade com os grandes estúdios, ao menos em projetos mais conceituais e nichados. Já que Hollywood, ultimamente, só está naquele negócio de ficar... o que será... como seria o 007 quando ele ainda era um bebê reborn? Sabe? Vamos fazer um filme sobre isso. Esse filme. Parque dos Dinossauros 58. Agora os dinossauros são eles que estão criando seres humanos clonados. É outra coisa. Sabe? Ninguém quer saber. E tem tanto livro, tem tanta coisa boa que pode ser adaptada e fica querendo puxar aquilo pelo lado afetivo. O cara fala, cara, tô de saco cheio, eu tenho material inédito, eu quero criar. Ou quero adaptar uma coisa. O cara vai lá, faz, ele cria uma página, ele cria um negócio dele, você quer assistir? Você vai lá e paga. Ou o cara joga de graça na internet. E cadê os grandes estúdios disso? Vão tomar na tarraqueta. Não, mas isso que você falou faz todo sentido. Por exemplo, quando teve a convenção da nova frota, no intervalo de uma programação ou outra, o pessoal deixou passando um fan-filme de Star Trek. Não era ninguém tava pagando, ninguém tava cobrando para assistir o filme, era o pessoal que já tava lá por causa da convenção
estava assistindo. Ou seja, sim. você falou de filmes de demanda. Ah, vamos passar um filme ou um livro, ou vamos fazer alguma coisa para esse evento, não vai ser cobrado, ou se é cobrado a preço de custo. A gente não vai ter lucro, porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você está brincando com a propriedade intelectual, se você tem lucro com isso, e você não reparte para ele, a não ser que há uma mudança, ser domínio público. Então, por isso que eu acho que o próximo passo dessa IA vai ser os estúdios entenderem que eles não são mais as fontes definitivas. Sabe por quê? Porque eles não estão vendo como o pessoal está assistindo. Então, são os estúdios que não estão vendo direito. Exatamente. Assim como, por exemplo, o streaming democratizou muita coisa, mas ainda continua tendo cinema. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Aí assim, ainda continua tendo cinema, mas já não tem o mesmo apelo que tinha antes. Além do que o cinema subiu imensamente os valores, certo? Antes você podia, por exemplo, você ia lá um finalzinho de semana, você ia com sua namorada, com seu namorado, você ia lá no cinema, você ia pagar lá 20, então cada um para ir assistir um belo de um filme. O mais caro você ia pagar um 40 porque era filme 3D lá. Você ia comer uma pizza, um negócio. Cara, você vai no cinema hoje pra quê? Pagar o quê? 60, 70 reais num filme? Pô, pra assistir The Marvels, pra assistir Madame Teia. Então, pra assistir Madame Teia, pra assistir The Marvels, cara. Quer dizer, o cara nem vai, o cara pega e fala assim, pra quê? Eu assisto em casa. O dinheiro que eu vou gastar, eu pago, sei lá, R$19,90, pago isso aqui. Então, e o que é importante nisso que você falou, que é o que realmente vale a pena, ó. Ou pior, com esse valor, eu pago o serviço para eu criar o meu filme que eu quero assistir. Então, você pode criar. A gente estava falando, o cara pode criar isso por demanda, ele pode solicitar, tá? Ou ele pode criar. Mas aí não entraria num negócio do tipo. Como é que eu posso dizer? Seria alguma coisa assim. Então, a gente pode imaginar assim, que no futuro todo mundo vai ter seu próprio streaming e ninguém vai assistir, porque cada um vai fazer o seu. Você entende? Porque, assim, ter gosto pior que o algoritmo da Netflix, cara, sei lá, o streaming é pessoal. Tá? Então, assim, o cara vai poder ser o Spielberg do sofá, entendeu? Na casa dele ele cria lá um filme e ele mesmo vai assistir. É egoísta, mas sei lá. Mas ele pode fazer tudo isso aí. Você sabe o que vai fazer? Sabe o que vai virar? Vai virar quando... Lembra quando tinha aquelas câmeras JVC e que você ia na casa da sua tia, do seu tio, e ele capturava você para mostrar a viagem que fez lá para Araxá ou a viagem para Peruíbe? Vou mais para trás. Slide. Você que tá aí nos acompanhando, você já viu slide? Não é esse slide que você não... Slide, o aparelho de slide com os fotogramas. Nossa, o Ivo aqui ia adorar agora. Os fotogramas, e você ia apertando com o botãozinho, ele ia passando, e aí você ia falando, olha, aqui é tal lugar em cima da montanha. Você ia contando, ia passando isso daí. Isso quando não tinha fitinha cassete que o cara gravava explicando. Mas é assim, mas de tudo isso aqui que a gente tá falando, primeiro, ó, gente, não somos tão velhos assim. Mas é que nós tivemos acesso a essa tecnologia, digamos assim, um pouco mais arcaica, né? Mas assim, eu acho que o grande desafio disso vai ser exatamente o que você falou há pouco. São os direitos autorais e a ética. No caso, o uso de rostos, vozes de pessoas conhecidas, que isso tá tendo muito e pode causar muito problema, certo? O cara colocar que uma pessoa falou isso, jogar na mídia, e aí como é que você vai provar, não é? Entendeu? Vai ter que ter alguma forma para você descaracterizar isso, falar, não, isso é IA, isso não é. O estilo de artistas. Teria que ter, por exemplo, uma curadoria de qualidade. Né? Então, assim, com tanta produção que acaba saindo, como é que o público vai saber o que vale a pena ou não vai? O que você falou, o cara vai lá assistir The Marvels, vai pagar 60 conto. Né? E eu acho que de tudo isso é a própria infraestrutura de você criar um streaming pessoal, né? Apesar das ferramentas acessíveis hoje, tá? Para você manter um bom streaming exige uma certa técnica e investimento. Mas o próprio YouTube
já mostra isso. As pessoas conseguem criar bons conteúdos, tem muita porcaria, mas conseguem criar muitos conteúdos chamativos, informativos, propositivos, que vale a pena você sentar para assistir e absorver aquilo, né, Léo? Sim, basicamente. E depois, vamos pegar também um exemplo para terminar. Godzilla Minus One ganhou os efeitos especiais e ele teve um orçamento de 15 milhões de dólares. Ou seja, para um filme, e vocês olham para aquilo e você fala, uau! E ele concorreu com filmes hollywoodianos. Ou seja, esse ano quem ganhou foi de animação, foi uma animação da Lituânia, que foi o Flow. Foi. Muito. Ou seja, Hollywood está perdendo o seu monopólio, e se ela quiser se aperfeiçoar, ou ela quiser ganhar algum dinheiro, ela vai ter que se reinventar. Ou ela vai ter que deixar isso acontecer, ou ela vai cair no ostracismo. E quem cai no ostracismo já sabe o que acontece, né? Aí fica o convite aqui. Crie seu cinema em casa e destrua Hollywood. Seja você também mais um incógnito ser. Se inscreva no canal, faça parte desse universo de incógnitos seres que estão cada vez mais entrando no canal. Foi o que ela disse. Essa piada é minha, droga, Dwight. E acompanhe o próximo Cãibra no Cérebro. Quando, como, quando e onde? Não sei. Se inscreva, ative a notificação que você vai ficar sabendo. Certo, Léo? Vamos embora? Bora! Tô com fome. Então, e se aqui fosse um filme, a gente poderia colocar assim escrito: The End.